Oi, pessoal. Para quem está entrando no canal pela primeira vez, a gente vai dar início agora ao o curso de Engenharia de Software Aplicada, que eu ministro na Universidade Federal da Paraíba para o nível de graduação. Esse curso está especificamente direcionado para os alunos que cursam bacharelado em Sistemas de Informação e licenciatura em Ciência da Computação, mas vocês sintam-se à vontade para compartilhar o conteúdo se acharem pertinente, interessante, e a gente vai abordar aqui os temas principais de forma bem sucinta sobre engenharia de software, mas na modalidade aplicada. Então, os alunos dessa disciplina têm um foco maior em desenvolver produtos, aplicando o que a gente viu no curso anterior, que também está disponível aí no canal, no curso de engenharia de software teórica, né? Então, para começar, um pouco da teoria barra prática desse curso, a gente vai falar um pouquinho sobre concepção do usuário, que talvez as pessoas que não tenham vivenciado um pouco alguma leitura, algum estudo sobre interação humano-computador, isso fica um assunto bem distante, né? Vou conceber o usuário, por que isso faz parte também, ou é interdisciplinar dentro da engenharia de software. Então, a gente vai discutir um pouquinho os conceitos e como é que isso é tão importante quanto a qualidade do próprio produto de software, né? Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem da ISO, é uma das referências sobre as definições de qualidade de produto de software, e é possível observar que a gente, quando vai analisar a qualidade do produto de software, a gente pode ver sobre diferentes perspectivas. Então, manutenibilidade, segurança, usabilidade, testabilidade, todas essas características são relevantes para a gente definir ou direcionar a qualidade do nosso produto de software. E aí, a gente pode se perguntar onde é que entra a concepção do usuário e a importância de se observar a concepção do usuário dentro da análise da qualidade do produto de software. Quando a gente pensa num software e a gente se pergunta assim, o seu produto tem sucesso no mercado? Ou o seu produto, você considera que o seu projeto de desenvolvimento de software teve sucesso? Quais são os pontos que se levam em consideração? É se ele é executável ou não em todas as plataformas. Ele teve sucesso. Ele é executável nos tablets, é executável no celular, é executável web. Eu tenho a versão dele desktop. Ou não, ele é super sucesso. Baratinha, 99 centavos. Todo mundo está baixando esse app. Ou não, ele teve sucesso. Foi entregue para o cliente dentro do escopo, conforme o que a gente combinou no dia que a gente entregou. Ele teve sucesso, ele não se atrasa. Toda vez que tem entrega marcada, a gente entrega tudo certinho do jeito que foi estipulado lá no projeto. Ou ele tem super sucesso, eu tenho um monte de aplicativo concorrente que faz quase a mesma coisa, o meu é comprado, ou seja, as pessoas precisam pagar para isso, e mesmo assim todo mundo compra. Isso é um sinal de sucesso, é claro. Ele tem qualidade, pode baixar ele, vai ser uma coisa linda, maravilhosa. Ou ele tem sucesso, ele tem várias versões, inclusive o usuário pode tramitar por diferentes dispositivos que vai dar tudo certo. Então, quais são os critérios que a gente define que o produto de software tem ou não qualidade? Se a gente for pensar de uma forma bem esdrúxula num outro produto que não seja software, talvez um produto mais tangível, como a carne, para quem gosta de carne. Para quem não gosta, talvez esse exemplo não faça sentido. Mas quando é que eu digo que uma carne é boa ou melhor do que outra carne, por exemplo? É a cor da carne? Essa carne está bem vermelhinha, essa carne está meio escura, está marrom, está esquisita. É o cheiro da carne? Essa carne não está cheirando muito bem, não. É a textura da carne? Essa carne é bem molinha, essa carne é dura. Se eu tiver somente um desses atributos, vocês conseguem considerar se a carne é boa ou ruim? Talvez não. Se eu tiver a carne bem macia,
ela cheirando bem, mas a cor dela extremamente esquisita, tipo marrom beirando preto. Provavelmente a gente nem vai experimentar se a gente não conhecer o porquê daquela carne estar daquele jeito. Então, trazendo essa analogia bem para software, que é mais difícil a gente pensar nessa qualidade, uma vez que é um produto intangível, os critérios todos de avaliação de qualidade de produto, eles se demonstram num único fator, que é a satisfação do usuário. Então, essa medida de qualidade, essa medida de progresso, essa medida de satisfação do usuário é que no fundo, no final das contas, baliza ou não a qualidade do produto. É ele que diz se o produto funciona, não funciona, tem ou não qualidade. Então aí, se eu volto lá para aqueles atributos de qualidade de software que normalmente a gente associa apenas ao processo de desenvolvimento de software, eu consigo destacar facilmente aqui dois critérios, duas características, desculpem, que estão diretamente ligadas à concepção do usuário. Por exemplo, usabilidade e adequação funcional. A adequação funcional está relacionada a quanto que o software, ao ser implantado, atinge o seu objetivo para com o seu usuário num contexto específico. Já a usabilidade, como o nome já diz, é quanto que ele é fácil de usar, quanto que ele é fácil de se aprender, quais são as sensações de preferência boas que o usuário tem ao executar, ao ter acesso àquele software. Então, isso está diretamente relacionado à concepção do usuário. Daí a importância, eu quis mostrar para vocês a importância de se pensar no usuário e não só conceber o software, não só pensar em requisitos, em arquitetura, em linguagens de programação, em frameworks, em desempenho, em portabilidade, quando eu não tenho esses dois atributos de qualidade, por exemplo, observados ao conceber o usuário. Então, nesse contexto, em que já fica claro para todos nós a importância da concepção do usuário, da gente, enquanto engenheiros de software, pensar também nesse usuário do nosso produto, a gente vai falar um pouquinho sobre a concepção desse usuário, como é que funciona, uma das formas de eu conceber e propagar para quem está desenvolvendo essa concepção do usuário. Então, concepção do usuário de uma maneira mais formal importa-se com o usuário. E não é apenas um luxo, minha empresa é muito sofisticada, por isso a gente pensa no usuário. De jeito maneira. Isso é para ser pensado em pequenas e médias, em grandes, em startups. Porque, como vocês viram, também faz parte da qualidade do produto essa concepção, essa análise sobre quem vai ser o usuário do nosso produto. E ele passa a ser um atributo de qualidade e não só um luxo, quando a gente pensa no usuário. O termo mais comum que vocês podem encontrar aí nos livros, né, na literatura, no mercado, é UX, que vem da palavra User Experience, né, uma sigla que foca na tarefa e na realização da tarefa. Entendamos tarefa como executar as funcionalidades do sistema. Os aspectos emocionais da interação. Então, o usuário conseguiu fazer, mas ele se estressou, ele não quer mais usar esse software, foi fácil para ele. O usuário tem alguma deficiência, né? É um usuário com deficiência e foi frustrante, ele não quer, ele quer desinstalar esse produto. E nas expectativas do usuário. Então, esses três pontos estão diretamente relacionados à experiência do usuário, quando a gente fala em UX. Segundo a ISO, que é uma ISO que trata, né, de experiência do usuário, 2010, são as percepções e as respostas de uma pessoa que resultam do uso e ou do uso antecipado do produto, sistema ou serviço. Isso é uma maneira formal da gente pensar nesses termos voltados à concepção do usuário. Essas percepções, como já foi discutido aqui, enriquecem a qualidade do próprio produto, porque não adianta a gente ter segurança, usar a linguagem de programação mais utilizada no mundo,
o framework de interface gráfica do Google ou de sei lá qual empresa muito famosa que todo mundo está usando, e ele tem uma portabilidade e ele ser executado em diferentes dispositivos, se para o usuário, que é quem importa, vai ter alguma limitação, alguma frustração de uso porque a gente não se importou com esse usuário. Então, nesse contexto, a gente precisa trabalhar as experiências do usuário. E para quem está vendo esse assunto pela primeira vez, para a gente não confundir, ter certeza sobre o que, é que a gente está falando, eu sempre gosto de trazer essa imagem, foi de um artigo que eu vi, diferenciando a experiência do usuário com UI, User Interface. Porque muita gente pensa que se eu pensar nos botões, nos painéis, nos frames, nos controles, nas áreas de texto, eu estou pensando no usuário, afinal eu estou pensando nas interfaces gráficas, por exemplo. E não necessariamente, essa imagem é muito ilustrativa, onde diferencia o que é que foca ou como os profissionais normalmente trabalham no seu dia a dia. Aqueles que trabalham com user experience e os que trabalham com user interface. Existem empresas, a depender do tamanho, do contexto, do modelo de processo adotado, da política ou da filosofia da própria empresa, em que esses dois papéis são desempenhados por uma única pessoa. A pessoa que desenvolve as interfaces do seu produto de software também pensam nas experiências do usuário. Mas também é comum empresas terem profissionais distintos. Aqueles que são focados em desenvolver os produtos e as interfaces gráficas com o usuário, as user interface, e aqueles que vão testar isso que está sendo desenvolvido no que tange a experiência do usuário. Então, para essas pessoas que lidam com a experiência do usuário, elas fazem teste de usuário, elas fazem análise de dados, elas veem a satisfação, elas prototipam as interfaces para fazer esses testes, enquanto aqueles que trabalham diretamente com o desenvolvimento das interfaces pensam nos botões, nos controles, nas ferramentas, nos tipos de entrada de dados, se é um text field, se é um combo box, se é um radio button. Então, existe essa diferenciação de papéis, apesar de também, a depender do local, do contexto, esses dois papéis podem ser desempenhados por uma única pessoa, mas existe essa diferenciação. E lembrem-se, vocês estarem tratando de desenvolvimento de interface gráfica, não necessariamente vocês estão se preocupando com as experiências, ou diretamente ou explicitamente com as experiências de usuário. E é isso que foca esse primeiro capítulo que a gente está discutindo, essa concepção do usuário, certo? Nesse contexto, existe uma forma, não é a única, nem é a melhor, mas é uma forma interessante e que a gente vai experimentar na disciplina de representar essa concepção do usuário, de formalizar o que é que a gente entendeu sobre o nosso usuário, o usuário do nosso produto de software. Então, persona não vem de computação, é uma das técnicas para apoiar a engenharia de requisitos, pensando em experiência de usuário. Essas personas são grupos fictícios que representam os usuários. Então, a primeira lição que a gente tira sobre as personas é que quando elas são construídas, elas não são nominais. Essa é a persona Maria, essa é a persona Juliana. Se eu tiver 1000 usuários, então eu vou ter 1000 personas. Não. As personas representam grupos de usuário que possuem características semelhantes. Todas são, e aí, a depender do seu produto, você vai agrupar e estratificar essas informações na medida em que você achar interessante para vocês entenderem quem são os seus usuários. Eu posso agrupar por gênero, posso agrupar por idade, idade/gênero, eu quero mulheres da faixa etária de 25 a 35 anos, então vou criar minha persona. Eu posso agrupar por habilidades, por formação acadêmica, eu posso agrupar
pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Então, esse agrupamento, né, essa estratificação e as qualificações das pessoas vai depender do produto, do contexto e dos próprios usuários que vocês querem fazer com que eles usem o produto de vocês. Auxilia demais essa técnica a empatia dos stakeholders. Os stakeholders, para quem não viu as outras aulas de engenharia de software, são todos aqueles envolvidos no processo de desenvolvimento de software. Então, estudos indicam que aumenta a sinergia entre os desenvolvedores de software, os testadores, os engenheiros de requisitos, os próprios usuários, no processo de construção dessas pessoas e da identificação. O usuário deixa de ser uma coisa distante, em que a equipe de desenvolvimento não tem nada a ver com isso. Ele passa a ser parte do processo de desenvolvimento e parte-chave, assim como é importante pensar na qualidade do produto, na qualidade das pessoas em que vão ser direcionadas esses produtos de software. Enriquecem a licitação de requisitos. Claro, se a gente conhece para quem a gente está fazendo, é muito mais otimizado o processo de engenharia de requisitos, para a gente saber o que é que realmente essa pessoa faz, como faz, quais são as funcionalidades que a gente precisa ter, como essas funcionalidades precisam ser desenvolvidas no processo de software para atender aquela persona, aquele grupo de usuários. Descrevem características, necessidades, limitações e soluções potenciais, sempre relacionadas ao nosso produto. Então, não viaja. Necessidades, essa pessoa tem necessidade de viajar pela Europa, não viaja. Necessidades, potenciais e limitações e soluções do nosso produto com relação àquela caracterização que a gente fez daquele grupo de usuários, certo? Algumas características das pessoas, né? A identidade, então você dá nome, sobrenome, foto, a depender do seu contexto. Os status, então primário, secundário, outro tipo de stakeholder. Os objetivos, quais os objetivos ao usar o nosso produto de software, quais são as habilidades dessas pessoas, ou se tem alguma limitação ou incapacidade, quais são as tarefas que essa pessoa realiza ao utilizar o nosso software. Então, se eu estou fazendo um produto de software para a biblioteca, um grupo de pessoas pode ser o pessoal que recebe os livros e que efetuam os empréstimos. Então, quais são as tarefas que essas pessoas têm? Receber o livro, cadastrar, saída, ver o tempo em que a pessoa pode ficar com o livro, dar o certificado de empréstimo, quais são as tarefas? Porque isso tudo vai, no final das contas, auxiliar a engenharia de requisitos a fazer o levantamento das funcionalidades e, consequentemente, das restrições sobre o funcionamento dessas funcionalidades. Os relacionamentos. Então, essas pessoas no dia a dia, elas precisam se comunicar com algum eventual gerente, ou as informações que elas colocam lá no sistema vão para alguma direção da instituição. Como é que funciona esse relacionamento? São coisas que podem ser levantadas para as pessoas também. Quais as expectativas e quais os requisitos? Esses são alguns exemplos de características das pessoas. E aí eu trouxe um vídeo para vocês bem interessante que resume de uma forma lúdica, ilustrativa e didática o que é uma persona. Vamos passar bem rapidinho, 1 minuto e pouquinho só. Personas. O que são? Personas são personagens fictícios, criados para representar diferentes tipos de usuários para um possível produto ou serviço. Cada um deles representa desejos, motivações, expectativas e necessidades de um grupo real de usuários. Assim, ajudando a equipe do projeto a criar empatia com os diferentes tipos de perfis encontrados no mercado. A ferramenta pode ser usada em diversos estágios do processo, mas é especialmente útil nas fases de geração e validação de ideias. Quando observamos uma persona individualmente, para resolver seus problemas, ideias inovadoras são criadas.
elas irão guiar a criação de soluções específicas para suas necessidades e comportamentos. A partir dos dados de campo, são identificadas características e polaridades dos usuários. Por exemplo, jovem e idoso, tecnológico e não tecnológico, entre outras. Esses aspectos são combinados para criar diferentes personas que representam os perfis extremos entre os usuários dos produtos e serviços. Por fim, nomes devem ser assinalados e sua história criada, contando as necessidades que permitiram a personificação desse arquétipo. Então isso dá uma resumida em tudo que eu falei, assim, né, sobre o que é persona. Então não é uma tarefa simples, certo? Não é uma tarefa simples. Para criar personas, o que é que basicamente a gente tem que fazer? De forma geral, né, de maneira geral. Identificar as categorias desses usuários importantes no sentido de relevantes para o nosso produto, certo? Se eu estou fazendo, por exemplo, um software de música que só toca música de rock, um usuário em potencial de música clássica, em tese, que só escuta música clássica, não vai ser um usuário importante, porque em tese ele não vai ter interesse em usar esse produto de software. Então, o importante é nesse sentido, de ser relevante para o que a gente tem a oferecer. Depois eu processo os dados, extraio as informações desse usuário, do domínio do produto, identifico temas e relações. Depois eu identifico e crio os esqueletos dessas proto-personas, características principais, preferências, atividades comuns e importantes. Depois eu priorizo, ou seja, eu refino esses esqueletos. Eu fiz lá de maneira geral e depois agora eu vou refinar esses esqueletos, avaliando a importância. Não, isso aqui, na verdade, é o mesmo grupo, porque tem essa e essa característica semelhante. Então eu reagrupo. Ou então esse grupo aqui não existe, na verdade, porque ele não é potencial. Ou eu levei em consideração uma característica que não é relevante. Então ele é excluído do meu grupo de personas. Desenvolvo os esqueletos que foram selecionados depois desse refinamento e faço a validação. É mesmo isso aqui que eu pensei? Vamos lá com os usuários validar esse processo de criação de personas. Esse daqui é um dos templates que podem ser usados para personas, certo? Um nome, então você dá mesmo Maria, porque essa pessoa tem cara de Maria. Pega uma foto que seja pública, certo? Cuidado com as fotos que vocês não podem usar, principalmente depois da Lei Geral de Proteção de Dados, para a gente não estar usando imagem e identificação de pessoas que a gente não tem autorização, mas facinho vocês colocam lá nos sites de busca imagens que são autorizadas a serem reproduzidas. Busca uma imagem e vai colocar lá uma fotinha da pessoa que tem cara daquilo ali. Isso gera empatia. A gente começa a não ver o usuário assim, meio abstrato. A gente começa a olhar para Juliana. Vou fazer um produto para Juliana. Então, isso afeta demais o desenvolvimento de software. Os dados demográficos, os perfis, conhecimentos e competências, as metas desses usuários ao usarem o produto que a gente está desenvolvendo, os padrões de utilização. Então, usa a internet com frequência, usa celular, faz compra pela internet. Então, são algumas características. E eu posso ter alguma coisa parecida com isso aqui. Uma fotinha de alguém, o nome dela é Fernanda. Ah, o nome dela é Fernanda mesmo, de verdade, essa mulher da foto? Não, são todas criações fictícias. Vocês vão buscar essas informações e vão construir. Essa é a função dela. Mas aí você conta a história dos conhecimentos e competências. Então, isso daqui, por exemplo, é a criação de uma persona para um sistema de abertura de chamado técnico. Por exemplo, aqueles call center que a gente liga e faz uma solicitação. Ou seja, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa de campo, é uma tarefa de investigação, de entrevista, de observação, de muitas análises estatísticas para poder validar essas personas. E isso, consequentemente, é muito custoso, tempo e dinheiro. Mas existem alternativas.
As proto-personas, uma vez que as personas são onerosas, não é simples de fazer, a gente pode usar a ideia de proto-personas. Proto-personas, esse proto vem como uma simbologia de protótipo da persona. Eu pego o principal, os detalhes, eu devo perder nos detalhes porque eu não tenho a rigidez do processo de criação de persona, eu não tenho a validação estatística das personas, eu não tenho esse processo de ir em campo, entender demograficamente o usuário, voltar para a empresa, construir a persona, fazer questionários de validação da persona, voltar para campo, validar essas personas. Então, como eu não tenho essas informações e eu não executo esse processo, provavelmente a gente vai perder na qualidade da persona, mas elas são adequadas em alguns cenários. Em que cenários? Quando os stakeholders conhecem previamente o perfil do usuário, eu sei que são jogadores, mais ou menos ali, daquela modalidade. Por exemplo, eu estou fazendo um produto de software para vender uniforme de futebol. De futebol não, é de vôlei. É de pessoas que praticam esportes, e aquele esporte. Então, eu tenho um conhecimento prévio sobre o meu usuário. Ou eu estou fazendo um novo produto, ou evoluindo um produto, e eu já tenho experiência no domínio do meu produto. Ele já está implantado, inclusive, em outras empresas, mais ou menos da mesma forma. Eu quero só identificar nessa empresa onde ele vai ser implantado as minhas proto-personas. Então, quando é que as proto-personas trazem um resultado positivo? Quando os stakeholders conhecem previamente o perfil do usuário e quando conhecem o domínio da aplicação. Quando a gente não tem a menor ideia, eu estou ainda num brainstorm de inclusive o que é o produto, por exemplo, se for um produto de software genérico, provavelmente não vai dar certo, porque vocês vão perder em qualidade no processo de levantamento dessas pessoas. Mas nesse contexto, as proto-personas fazem sentido. Precisa de uma validação, mesmo vocês conhecendo o perfil prévio dos usuários, eu preciso de uma validação. E a ordem de proceder, a construção entre personas e proto-personas é que faz a gente perceber a grande diferença entre esses dois conceitos, esses dois paradigmas de conceber o usuário. Na persona, eu começo fora da empresa de desenvolvimento de software. Eu vou entender em campo quem são os meus usuários, depois eu volto para a empresa para fazer a construção das personas, depois eu vou para a rua de novo validar essas personas. Nas proto-personas, eu começo dentro da empresa e não fora. A gente já tem ideia de quem é o domínio da aplicação, a gente já tem ideia de quem são aquelas pessoas, aqueles grupos de usuário. Então eu construo ali um protótipo esqueleto e depois eu vou para a rua tentar validar aquelas proto-personas. Então existe essa diferença. Vocês na disciplina vão executar vão realizar a criação de proto-personas. Então vocês vão começar dentro do projeto de vocês, estipulando quem são esses usuários em potencial e depois vocês vão validar isso fora, certo? E aí eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: é melhor uma proto-persona na mão do que milhares de personas voando. Porque eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, não vai prestar. Só presta se for persona, porque eu não tenho certeza do meu domínio. Olha, é melhor tu parar e pensar um pouco no teu usuário de qualquer maneira, mesmo que seja de forma prototipada, como as proto-personas, do que tu não pensar em nada. A probabilidade de tu fazer um sistema, de desenvolver um software e fazer um produto que tenha algum ponto de fracasso porque tu não pensou no usuário ou nas características desse usuário ou nas limitações desse usuário são altíssimas, né? Então é melhor tu fazer
pelo menos, ou pensar em analisar pelo menos as proto-personas, do que não fazer nada e só pensar na concepção do sistema, sem pensar na concepção do usuário. Como é que eu crio? Viu que diminui drasticamente os passos, acho que tinham 6 ou 7 passos, construir as personas, as proto-personas já são bem mais enxutas, né, o processo. Então, primeiro, cada membro da equipe gera um brainstorm, e aí, o que é que tu acha? Eu acho que meu usuário tem essa característica, eu acho que são pessoas analfabetas, eu acho que são só professores da universidade. Eu acho que são mais mulheres que vão usar. Por exemplo, um produto de software de violência contra a mulher. Um homem pode usar para fazer denúncia, para um filho socorrer uma mãe que está apanhando em casa, pode. Mas normalmente, quem é o público-alvo? São as mulheres de usar esses programas para auxiliar aí no help de violência doméstica. Então, vocês vão fazer esse brainstorming. Quem são os nossos usuários? Eu pensei nesse software. A gente já discutiu lá na disciplina quais são as funcionalidades principais. A gente quase fechou o nosso backlog de produto, não foi? Na última aula. E aí, quem são os nossos usuários? Quais são as pessoas que a gente pensa que vai usar? Então, gera esse brainstorming. Depois a gente refina as ideias, né, deixando aí um número razoável de personas, e depois valida as personas, que normalmente estão no limite de 2 a 11 proto-personas. 11 já é para um sistema muito complexo ou cheio de funcionalidades, com diferentes perfis de usuário, normalmente 2, 3, 4 proto-personas já conseguem abranger um bom público-alvo dos produtos de software de vocês. Então, vocês já têm isso daí em pensamento. E aí, como é que vocês validam? Podem fazer questionários e pedir para eles responderem esses potenciais usuários. Vocês podem fazer entrevistas com esses usuários e validar esses cartões que vocês fizeram com as proto-personas. Esse daqui é um modelo Lean, né, baseado no paradigma Lean, sobre como é que a gente pode construir uma proto-persona. Basicamente, eu tenho 4 quadrantes, em que o primeiro eu tenho a identificação, parecido lá com a persona, mas com menos informações. Depois, o segundo quadrante, informações demográficas e do comportamento desse potencial grupo de usuários. O 3, os pontos de incômodo e as necessidades. E o 4, as soluções em potenciais, sempre relacionados ao produto, que a gente quer que esse grupo de usuário se torne usuário mesmo do nosso produto, certo? E uma forma da gente conseguir essas informações, um artigo, acho que foi 2017, 2018, um artigo no CBSoft, tem a referência aí no final da apresentação, trouxe para a gente perguntas guia. Como é que a gente pode chegar? Que perguntas a gente nos faz dentro da empresa? Que perguntas a gente faz para validar o usuário, para entender esse grupo de usuário das proto-personas, pegando as informações desse quadrante. Então, vocês podem usar isso na disciplina como template. Para o primeiro quadrante, quem são, quais idades, as escolaridades. Para o segundo, o que é que pretende alcançar, quais são os objetivos. O terceiro, quais os comportamentos, o que gosta de fazer, como gosta de fazer. E as dificuldades, como enfrentar as dificuldades, o que frustra e etc. E essa tabela traz também os objetivos de cada pergunta, das perguntas 1, dos questionamentos 2, 3 e 4. Qual o objetivo de eu fazer essas perguntas para o usuário? Para a disciplina, vocês não precisam se limitar a essas perguntas, mas elas são perguntas guia para vocês preencherem cada um desses quadrantes e montarem, tanto fazer o brainstorm quanto fazer as validações das proto-personas de vocês, certo? Vocês podem usar esse template aí como guia. E na prática, né? Eu coloquei no Discord porque a gente vai ter uma aula
para discutir um pouco mais, né, da disciplina de engenharia de software aplicada, mas eu vou falar um pouquinho como é que vocês devem fazer para construir as proto-personas de vocês para a disciplina. Para quem não está na disciplina, a aula basicamente se encerra aqui, né, falando um pouquinho de forma bem resumida, mas vocês podem ir até o final da apresentação, que vão ter as referências dos livros, dos artigos que eu usei e que são ótimas referências para vocês lerem de forma completa e terem informações melhores sobre o que são as personas / proto-personas, como construir. Para os meus alunos, nessa modalidade remota em que a gente está indo 2021.1, eu vou falar um pouquinho como vocês têm que fazer para executar e a gente discute lá no Discord, certo? Desconsiderem também esses 10 minutos, porque era uma dinâmica que eu fazia quando a gente tinha essa aula presencial, para a gente fazer um pouco dessa prática na UFPB. Mas, basicamente, vocês vão executar coisas muito parecidas. Então, vocês vão construir um brainstorm de quem são as proto-personas de vocês, trocar as ideias com os membros da equipe. E aí, o que é que tu acha? O que não acha? Eu acho que são essas pessoas, são esses grupos, etc. Depois vocês vão organizar as ideias de acordo com esses quadrantes. Ah, tu acha que essa pessoa? Quem é essa pessoa? Qual a idade média dessa pessoa? Qual a escolaridade dessa pessoa? O que é que pretende, etc. Objetivos, comportamentos, e montar aí dentro desse quadrante para ir criando as proto-personas de vocês, de cada projeto que vocês vão tocar dentro da disciplina. Depois vocês vão refinar essas ideias, né? Lembra lá, brainstorm, depois eu tenho um esqueleto, depois eu refino esse esqueleto. Será que não tenho... Eu botei essas duas proto-personas e elas são, na verdade, a mesma coisa? Eu tenho características aqui muito semelhantes, ou então eu coloquei duas proto-personas numa só e, na verdade, eu tenho que dividir, porque elas têm características que vão impactar diretamente em como as funcionalidades vão ser desenvolvidas e quais funcionalidades vão ser desenvolvidas no nosso sistema. Então, refina essas ideias, inclusive vocês podem trocar ideias com outros colegas de outras equipes. Deixa eu te falar aqui, resumidamente, numa frase, o meu sistema é para fazer isso. Eu pensei nessas proto-personas. O que é que tu acha? Faz sentido? Ah, não faz sentido não, porque eu faço parte desse grupo aí de proto-persona e não tem nada a ver comigo não. Então, vocês podem refinar essas ideias das proto-personas, inclusive com outras equipes, colegas de vocês da sala, certo? E depois vocês vão escolher um redator para organizar essas ideias que vocês estão discutindo, pode ser mais de um, e criar as proto-personas segundo esse template lá proposto aqui em sala de aula, certo? Essas são as referências, né? Deixa eu olhar aqui o artigo. O artigo do CBSoft e do IHC são esses dois aqui, os principais, e de Luciana Zaina, que trata das proto-personas e dessas características. Eles são bem relevantes. Inclusive esse aqui de baixo, 2018, que foi o que eu falei, né? A contribuição dos stakeholders não técnicos para a especificação de requisitos de User Experience. Então, todos esses artigos estão disponíveis na internet. Existem alguns livros, como esse livro aqui, importantíssimo, de Princípios Lean, que vocês podem ter mais informações, mais detalhes sobre as personas, as proto-personas e as construções, quando a gente pensa em conceber o usuário como atributo de qualidade de software. Então, a aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se acharem interessante, compartilhem. E eu encontro vocês no nosso encontro síncrono dessa semana para a gente discutir um pouquinho como é que vão ficar essa tarefa dentro da disciplina, certo? Até mais então.